Olha só essa notícia, tá? Você sabe que o Ministério Público está investigando aí, o prefeito Daniel Santos na área da saúde, né? Por suspeita aí de desvio de recursos destinados à saúde, né? E nós temos vistos aí, tá? Abrindo um parêntese aqui, uma proximidade muito grande, uma parceria firmada entre o senador Zequinha Marinho e o prefeito Daniel Santos, né? Parece que formaram de vez essa aliança política aí e começaram a trabalhar. Depois disso, depois dessa aliança formada, Zequinha Marinho passou a ser visto passeando e fazendo já campanha política pelo estado num avião de modelo PA-28R-200, tá? Esse avião, Nonato Pereira, ele pertence a uma empresa chamada Altamed. Essa empresa é uma das maiores fornecedoras de remédio para a prefeitura de Ananindeua. Aí você pode me dizer assim, mas Bruno, será que a Altamed não locou aí esse avião para o senador Zequinha Marinho passear pelo estado? Se locou, está fazendo errado, pois na ANAC essa aeronave não consta como serviço de táxi aéreo. Ela é proibida de fazer serviço de táxi aéreo. E está sendo aí vista para cima e para baixo, com o senador Zequinha Marinho, depois que foi firmado essa proximidade, essa parceria entre Zequinha Marinho e Daniel Santos. Essa empresa Altamed é uma das maiores fornecedoras de remédios para a prefeitura de Ananindeua. Parceria zona, né, Nonato Pereira? Imagine. Uma parceria e tanto. E, aliás, não é a primeira vez que esta empresa aparece em maracutaias. Hein, doutor Endel? Ela esteve envolvida aí com outras empresas, inclusive sendo investigada pelo Ministério Público, né? Ela, F. Cardoso, Altamed, F. Cardoso, Donato, só abrindo para isso, só um dos contratos tem um aditivo de mais de R$800 mil, tá? Só um dos contratos da Altamed com a prefeitura de Ananindeua tem só o aditivo de mais de R$800 mil. Um contrato de R$2 milhões passa a dobrar praticamente de preço com um aditivo desse milionário, certo? E essa empresa passou a ceder o avião aí para o senador Zequinha Marinho fazer campanha, e já foram vistos aí tanto Daniel Santos quanto Zequinha Marinho passeando nesse avião. Nonato Pereira, é algo que o Ministério Público teria que se atentar, você não acha, doutor Wendel? Isso mesmo, Bruno. A gente recebe essa informação e quando você falou em Altamed, a gente lembrou da Operação Igia, que é a operação da Polícia Federal, justamente por conta de uma busca e apreensão que foi feita nessa empresa. A Polícia Federal continua as investigações através das documentações apreendidas nessa empresa, e a gente falou isso aqui, que realmente houve um consórcio em relação a uma ata de preço, justamente entre a Prefeitura de Ananindeua, que aderiu, a Prefeitura de Marituba, e a gente vê hoje uma notícia dessa onde a Altamed possui um avião particular, e esse avião particular está servindo o senador do estado do Pará, Zequinha Marinho. E o que chamou a atenção é que realmente houve uma aliança de Zequinha Marinho com o prefeito Daniel de Ananindeua, e onde essa aliança a gente percebe que a Altamed tem um contrato milionário com a prefeitura de Ananindeua e está cedendo esse avião. Agora, de que forma, que troca de favores, isso daí a gente precisa saber através do Ministério Público Federal, através do Ministério Público do estado do Pará, também do GAECO, que está investigando todos esses desvios de verbas públicas ali no município de Ananindeua. A gente vê que o município de Ananindeua, através do prefeito Daniel, está sofrendo investigação pelo Tribunal do Estado do Pará, através
através do desembargador Pedro Sotero, que é o relator dessa ação penal que está em andamento. O GAECO está investigando, fez uma nova operação agora. São tantas as denúncias de fraudes ali em Ananindeua que o Ministério Público teve que fazer uma força-tarefa, chamada de Força-Tarefa Ananindeua, justamente para continuar as investigações e verificar o montante de verba pública que está sendo direcionada para empresas conhecidas do prefeito Daniel. Então isso realmente é um absurdo, precisa continuar as investigações e esse dinheiro, essa verba pública precisa voltar aos cofres públicos. Donato, tem mais uma coincidência aí, né? Olha só, essa parceria entre Zequinha Marinho foi firmada em meios de abril a maio e em junho a Alta Média adquiriu esse avião. Logo após a parceria, em junho, no mês de junho desse ano, a Alta Média comprou esse avião e passou a servir aí ao senador Zequinha Marinho. Praticamente é a segunda casa do Zequinha Marinho. Dizem que ele mais vive dentro desse avião do que em Brasília ou na própria casa dele. Tá rodando o estado, né? Um alto custo de combustível para quem quer ser candidato a deputado federal. Todo mundo sabe que senador ele não tem nenhuma chance, não é verdade? Sabe o que chama atenção também? Justamente a investigação do GAECO, do Ministério Público, quando fez a operação de busca e apreensão, através de uma medida cautelar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi verificado que a fazenda comprada pelo Daniel foi uma fazenda comprada por 16 milhões de reais, onde parte desse dinheiro foi pago através de dinheiro vivo, né, de dinheiro à vista, e parte pago por empreiteiras, por empresas que têm contrato com o município de Ananindeua. Ou seja, chama atenção que essa empresa Alta Média tem contrato com o município de Ananindeua. Em junho deste ano comprou uma aeronave, né? Então isso daí chama atenção até mesmo do Ministério Público para investigar se a empresa não está comprando em nome do Daniel. Prática quanto mais do Daniel. Você lembra que na questão da fazenda ele também pagou com exatamente dinheiro o que ele tá de propina. Foi dinheiro de empresa realmente, que é uma empresa que tem ligação com a Prefeitura de Ananindeua. Foi pago por essas empresas que estão com contratos com o município de Ananindeua, e isso foi falado pela vendedora da fazenda, que vendeu a fazenda adquirindo ali dinheiro em espécie, parte em espécie e parte por empreiteiros que tem ligação com o Daniel. Então isso que está sendo investigado. Daniel já está aí com 140 milhões de reais sequestrados, apreendidos, bloqueados pela Justiça do Estado do Pará, e a gente sabe que ele não pode ter nada no nome dele. Aí chama atenção essa aeronave comprada pela Alta Média em junho de 2025, Alta Média que tem contrato com o prefeito Daniel, e Alta Média também que está sendo investigada pela Polícia Federal através da Operação Higia. Então é muita coisa que tem que ser investigada, é muito dinheiro público na mão dessas pessoas. Olha, e clínicas de hemodiálise fechando por falta de pagamento pela Secretaria de Saúde do município de Ananindeua. Isso é um absurdo. A investigação está muito avançada, certo? Há muitos indícios de corrupção. Tá na cara, é só questão de você olhar, tipo desse avião, né? Ser feita uma parceria, ser firmada uma parceria, e uma empresa que não tem tradição em ter avião, em ter logística de transporte, não adquiriu esse avião para fazer serviço de táxi aéreo, porque não pode. Esse avião ele é registrado na ANAC como particular, ele não pode fazer serviço de táxi aéreo. Então ela não comprou com o intuito de transformar aí uma área da empresa em táxi aéreo, não é verdade? Foi comprada com o intuito de voos particulares, e essa empresa, esse avião, desde que foi comprado, serve aí ao senador Zequinha Marinho para que ele viaje para o estado inteiro fazendo campanha, certo? Coincidentemente, ela foi comprada em junho e essa parceria foi feita aí um mês antes aí entre Daniel e Zequinha Marinho, que andam juntos aí, tentando fazer campanha já, né? Convencer aí as lideranças do estado que o problema dos dois é que prometem e não cumprem, né? E por isso as lideranças estão pulando fora dessa barca aí, tá entendendo? Barca furada. Barca altamente furada, certo? E o que acontece os indícios de corrupção nessa questão da fazenda, doutor, é muito grande. Por isso sim se fala, Nonato, em o prefeito Daniel sair
preso antes que acabe esse mandato. Não, já é agora, esses dias que estão se aproximando. Pelo menos é o que a gente ouve aí, né, doutor? São muito fortes. E o que acontece? Compra de cavalos com dinheiro em espécie, criação de cavalos de raça. Essa questão de outras aeronaves compradas também com o nome da fazenda, certo? São muitos índices, né, doutor? Vale a pena lembrar que houve uma operação do Ministério Público autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 5 de agosto, onde o Ministério Público, através do GAECO, pediu a prisão preventiva de Daniel, apesar de ser um processo sigiloso, foi solicitada a prisão preventiva do prefeito Daniel, bem como seu afastamento do cargo de prefeito. O desembargador, ele não decretou a prisão preventiva, ele acreditou que apenas o afastamento dele do cargo de prefeito do município de Ananindeua seria o suficiente como uma medida cautelar para evitar a continuidade desses delitos que estão sendo apurados. Então, através desse afastamento, o Daniel entrou com habeas corpus para o STJ, onde conseguiu uma liminar para retornar como prefeito do município de Ananindeua. Logo após, o ministro Og Fernandes, que deu a liminar, se julgou suspeito porque o Daniel, ele é cliente da esposa do ministro, ou seja, ela é advogada, a doutora Roberta Fernandes, é advogada de Daniel em um outro processo no STF, ou seja, a suspeição do magistrado, do ministro Og Fernandes em ter concedido esse retorno de Daniel para o cargo de prefeito de Ananindeua. Então, só aí já há uma suspeição. Agora eu lhe pergunto, doutor, mesmo o ministro se colocando como suspeito, né, como que não podia julgar, mesmo assim o que ele decretou permanece? Permaneceu o que ele decidiu de maneira liminar, mas agora o processo está na mão de outro relator, onde vai ser julgado o mérito. Então vai depender agora de um colegiado se vai manter, né, esse retorno de Daniel ao cargo de prefeito de Ananindeua. Ainda vai ser julgado o mérito dessa situação. Mas o que a gente entende é que realmente com esse conhecimento de Daniel através dessa decisão, ou seja, há uma suspeição e realmente a gente entende como pessoa, sem falar juridicamente, né, como operador de direito, a gente entende que há uma ilegalidade nessa decisão. Como é que ele dá uma concessão, um benefício para o Daniel e depois se julga suspeito que não poderia dar porque sua esposa é advogada do Daniel em outro processo? Então, isso daí precisa ser revisto pelo STJ. E fora isso, a gente percebe que as apurações, as investigações de Daniel em relação ao dinheiro, à verba da saúde, principalmente na questão do IASEP, Daniel tentou fazer uma transferência de uma aeronave, tirando do Hospital Santa Maria, colocando para uma empresa sua. Isso daí foi bloqueado pela Justiça, ou seja, ele queria fraudar uma execução. Por que fraudar uma execução? Se ele está sendo investigado por desvio de verba pública, isso pode incidir no ressarcimento ao erário, ele foi tirar a aeronave do nome do Hospital Santa Maria e colocar numa empresa. Isso daí foi bloqueado pela Justiça e recorreu a Brasília e não conseguiu desbloquear, ou seja, também tem uma aeronave bloqueada. Pois é, então isso ele já prevendo que os bens seriam confiscados por ser comprovado o desvio do dinheiro, já estava tentando tirar aí esse bem, esse avião, do nome do Hospital Santa Maria para passar para o nome de uma outra empresa, como se esse bem tivesse sido adquirido pela outra empresa e foi bloqueado aí, né? Quer dizer que até ele, o que faz eu entender, Nonato, é que até ele já sabe que será condenado disso e que terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Ele foi o primeiro a saber. Se eu já sei, tu achas que ele não sabe? Inclusive ele se desligou da empresa lá do Hospital Santa Maria, ele era sócio de direito em 2022 e ele saiu da sociedade de direito para dizer que não tem mais ligação com o Hospital Santa Maria, um hospital que teve aí inúmeras verbas e recursos públicos direcionados para o Hospital Santa Maria, e ele saiu dessa empresa de direito, do contrato social, mas continua, segundo o GAECO, como sócio de fato, direcionando verba para ali. Olha, a situação do Daniel tá o seguinte: hoje ele dorme num local, acorda no outro, dorme no outro local, acorda no outro, porque de uma hora para outra podem botar algema nele, viu? Foi encontrado, né, Nonato, através das medidas cautelares, um imóvel lá em Fortaleza ligado ao Daniel, onde você viu o luxo, vários relógios importados, relógios que estão aí avaliados em milhões de reais, justamente guardados em um imóvel, ou seja, o que direciona realmente uma suposta lavagem de dinheiro. Então é isso que está sendo investigado. Vários maquinários dessa fazenda que está sob investigação foram também bloqueados, sequestrados, estão à disposição da Justiça até o término desse processo. Então o Daniel ele tem que se preocupar
preocupar realmente, principalmente com a gestão atual em Ananindeua, na questão do serviço público, como falou o Ricardo Santana, saúde, educação. Essa semana os funcionários, os servidores da educação estavam protestando lá em Ananindeua, ou seja, ele preocupado com o governo do estado. Então a gente realmente tem que avaliar a conduta atual do Daniel em relação à má gestão em Ananindeua e principalmente as fraudes que estão sendo investigadas naquele município. Agora o que salta aos olhos é a questão de uma Câmara Municipal que tem todos os elementos para tomar uma providência e não faz absolutamente nada. O Daniel reina livremente fazendo o que bem entende com o dinheiro público de Ananindeua e os vereadores parecem que fazem parte desta panelinha, Brunão. Nonato, o próprio decreto que instaurou aí a Força-Tarefa Ananindeua é justamente para investigar tanto o executivo como o legislativo, ou seja, a Câmara Municipal de Ananindeua também será alvo de operações, pelo que indica o Ministério Público do Estado do Pará. E esse silêncio aí vai incidir também em responsabilidade para essas pessoas, Nonato. Olha, o Bruno falava ainda há pouco que a aeronave utilizada pelo Zequinha Marinho, ela não possui registro na Agência Nacional. Isto é um ponto principal nesta investigação. Esta aeronave ela não possui registro na Agência Nacional de Aviação para ser utilizada em serviço de locação comercial, ou seja, o que gera dúvidas sobre a legalidade do seu uso. Mas isto aí é o Ministério Público que vai investigar. Porque, Renato, o que acontece? Depois que a gente falar essa suspeita aqui, certo? O que é que o senador vai fazer? Vai dizer, não, eu aluguei da Altamed essa aeronave. Mas a Altamed não Nós tem. já estamos desconstruindo aqui, dizendo o seguinte, que ele não poderia fazer isso, tá? A verdade é que essa aeronave está cedida, ou ele tem uma amizade imensa com os donos da Altamed, ao ponto de emprestarem aí uma aeronave para ele, ou há caroço nesse angu, Renato. Há caroço. E coincidentemente essa mesma empresa, né? Ela tem contratos milionários com o seu mais novo parceiro. Aí, essa aeronave comprada esse ano, adquirida única e exclusivamente para passear com o senador, tem caroço nesse angu. E o Ministério Público está investigando essa situação, Renato. Estamos de olho, viu?